Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor Leonardo Debem e sou autor Saraiva Jur. Meu nome é João Paulo Martinelli e junto com o professor Leonardo escrevi a obra Lições Fundamentais de Direito Penal, que já está em sua terceira edição pela editora Saraiva Jur. Na sequência do minicurso, o tema que será abordado é a teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva é um tema que encontrou muita resistência da jurisprudência quando passou a ser estudado pela doutrina aqui no Brasil, porém, cada vez mais nós encontramos julgados que aplicam a teoria e, de certa forma, vem ganhando o reconhecimento dos nossos julgadores pela sua importância na restrição do poder punitivo do Estado. Tá? Existem diversas teorias da imputação, mas aquela que é mais aceita, mais reconhecida é a do professor Klaus Folksin, conforme eu farei aqui uma breve exposição. Vou olhar aqui então, a imputação objetiva é o vínculo normativo entre uma conduta e um resultado. Ou seja, não basta haver nexo de causalidade, tem que haver esse vínculo jurídico, esse vínculo normativo, para que o resultado tenha sido produto de um risco juridicamente proibido, produzido pelo agente. Tá? Então, nós vamos verificar agora quais são as etapas de avaliação da imputação objetiva e também qual é a sua função dogmática. Vamos voltar aqui para a tela. O tipo objetivo, então, é formado pela conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão, nexo de causalidade, imputação objetiva e resultado. Ou seja, a imputação objetiva tem a função dogmática de elemento do tipo objetivo. Quais são os requisitos para a imputação objetiva? A criação de um risco juridicamente proibido e a realização do risco no resultado concreto. Nós temos aqui o que se chama de desvalor da ação e desvalor do resultado. Quer dizer, desvalor da ação é um comportamento, é o risco criado pelo agente e esse risco é juridicamente proibido. O desvalor do resultado é justamente a realização desse risco no resultado concreto. Então, a lesão ao bem jurídico deve ser resultado de um risco proibido criado pelo agente. Tá? Então nós teremos aí várias hipóteses em que, apesar de existir o nexo de causalidade, nós não vamos encontrar nem a realização do risco proibido ou a realização do risco no resultado concreto. Uma dessas hipóteses, por exemplo, é a realização do risco pelo próprio ofendido, quando o próprio titular do bem jurídico cria o risco ao bem jurídico. Diante desses conceitos aqui vistos rapidamente, vamos ver aqui alguns exemplos em que, apesar de existir nexo de causalidade, não há imputação objetiva e, por consequência, não há tipicidade. Bom, aqui alguns exemplos, quando o agente agride fisicamente a vítima que morre em decorrência de uma infecção hospitalar, por exemplo. Dar um soco em alguém é um risco à integridade física, mas não é um risco à vida da vítima. Essa infecção hospitalar nada tem a ver com a realização do risco criado pelo agente. Então ele não pode responder pelo homicídio. Da mesma forma, quando o agente dá um soco no nariz da vítima, um soco que não tem a menor capacidade de matar alguém, só que a vítima vem a falecer porque ela possui hemofilia e, por ser hemofílica, ela não consegue estancar o sangue e aí vem a falecer pela perda da grande quantidade de sangue. O soco dado no nariz não é um risco criado contra a vítima, a vida da vítima, mas sim contra a sua integridade física. Outro caso aqui interessante, quando o próprio ofendido cria o risco proibido. No caso, o ofendido que está na caçamba de uma caminhonete, o motorista faz uma manobra e o sujeito cai, vem a falecer, em decorrência de um risco que ele próprio criou. Ele se colocou na posição que é proibida pela legislação, porque ninguém pode transitar na caçamba da caminhonete. Apesar de existir um nexo de causalidade entre a manobra do motorista e a morte, não há imputação objetiva.
Uma outra questão que diz respeito ao princípio da confiança é a escolha correta e a fiscalização da atividade de quem pratica um ato ilícito. Então, no exemplo que nós tivemos recentemente da jurisprudência, o famoso parque de diversões, em que uma criança foi ejetada do brinquedo e veio a falecer, foram denunciados desde aqueles funcionários que cuidam da manutenção do brinquedo até o presidente da empresa, né? E posteriormente o STJ entendeu que o presidente escolheu as pessoas corretas para exercerem as suas atividades na empresa e ele não pode responsabilizar pelo ato de um sujeito se ele tem todo o direito de confiar na execução correta dos trabalhos. Se houve execução incorreta, a culpa não é do presidente, se ele escolheu corretamente e fiscalizou a atividade das pessoas envolvidas. A teoria da imputação objetiva vem sendo reconhecida não só pela jurisprudência, como também algumas questões de concurso também já exigem o seu conhecimento. Vamos aqui analisar uma questão que foi exigida no concurso para a Procuradoria do Estado do Paraná. Sobre a teoria da imputação objetiva em direito penal, é correto afirmar. Bom, vamos ver aqui diretamente qual a alternativa correta e ver por que as outras estão incorretas. Bom, essa teoria complementa, a letra E, essa teoria complementa a teoria da causalidade. Sendo assim, é indispensável verificar o dolo do sujeito e se ele agiu num contexto de risco proibido ou permitido pela ordem jurídica para concluir se houve o nexo de imputação. Foi aquilo que eu tinha comentado já anteriormente, né? A criação do risco ao bem jurídico, se é proibido ou permitido, é o que vai permitir concluir se houve a imputação objetiva, apesar de ter o nexo de causalidade. Em relação às demais alternativas, a teoria diz respeito ao conceito de inimputabilidade penal. Não tem nada a ver, porque imputabilidade ou inimputabilidade é um problema de culpabilidade, é um problema de capacidade do agente de responder pelos seus atos. A alternativa B, segundo essa teoria, somente os imputáveis podem ser considerados sujeito ativo do tipo penal. Também está errado, porque imputabilidade não tem nada a ver. A teoria da imputação objetiva foi acolhida no Código Penal para a disciplina do tempo do crime. Também não tem nada a ver, porque a imputação objetiva não foi reconhecida expressamente, mas ela pode ser aplicada pelo Código Penal e não tem nada a ver com o tempo do crime, e sim com a possibilidade do sujeito responder pelo resultado diante de um risco criado por ele. E a alternativa D, a teoria da imputação objetiva informa o conceito material ou normativo de tipicidade penal. Também não, porque o conceito material de tipicidade diz respeito à lesividade do bem jurídico tutelado. E aí é um problema de tipicidade formal ou tipicidade material. Pessoal, como o professor João Paulo Martinelli chamou a atenção, este é apenas um dos modelos da teoria da imputação objetiva. No nosso livro, a gente apresenta com bastante cuidado todo o desenvolvimento do professor Klaus Roxin, mas não deixa de abordar os modelos de Jacobs, de Frisch e da professora Pupp. Além disso, para complementar toda a construção da teoria da imputação objetiva, há uma lição específica fazendo a abordagem dos seus postulados em vários julgados dos tribunais brasileiros. Confiram a obra Lições Fundamentais de Direito Penal e acompanhe o próximo vídeo sobre inexigibilidade de conduta diversa.